Olá! Estamos aqui ao vivo. Vamos dar um tempinho para o nosso queridíssimo Instagram começar a entregar esta live, porque hoje eu estou animada, já tomei meu bom energético. O Wilton está entrando. Olá! Hoje já tomei o energético, então vai ser bom. Vai ser bom demais. Estou animadíssima e eu adoro falar desse tema. Então vocês segurem aí, porque vai ser muito bom. Eu vou esperar um pouquinho para o Instagram começar a entregar a live, para chamar novas pessoas aqui e avisar, né, a todo mundo que a gente começou, porque falar de relacionamento com o cliente é bom e é bom ter mais público aqui para vocês conseguirem aplicar também aí no dia a dia de vocês. Hoje eu preparei, gente, um tema que muita gente acha que já sabe fazer, né? Alguns fazem, mas fazem só até uma parte e fica aquela história meio perdida. Relacionamento com o cliente é uma coisa muito falada, mas poucas pessoas sabem como fazer de uma maneira que funcione, de uma maneira estratégica, que não só você crie pessoas que estão falando bem do seu trabalho, mas que você consiga também de forma cirúrgica fazer com que essas pessoas comprem novamente de você, ou seja, fechem novos contratos com você e ainda por cima te indiquem para outras pessoas. E aí você começa a criar realmente, a partir de um bom relacionamento com o cliente, uma comunidade. E esse que é o grande ponto, né? E a gente vai entender aqui qual é o ponto-chave realmente para se relacionar com os clientes. Eu sempre gosto muito de ir direto ao ponto, né? Porque a gente tem um tempo aqui reduzido. Eu sempre falo no início da live que as nossas lives têm uma duração aí entre 30 e 40 minutos, porque eu gosto de trazer um conteúdo que você vai entender o recorte, vai conseguir trazer para a sua realidade e aplicar no dia a dia, já começar a ter resultados com isso. Mesmo que você não tenha clientes, gente, que você esteja começando agora, né, e queira começar a buscar clientes agora, é muito importante entender essa dinâmica do relacionamento com o cliente. Porque se você começa a aplicar desde o seu primeiro cliente, fica muito mais fácil. A dinâmica, ela vai fluindo, né? Se a gente consegue fazer com um, a gente vai criando formas de multiplicar para os demais. Então, o relacionamento com o cliente, ele se aplica não só para quem já tem muitos clientes ou para quem já tem alguns clientes, mas também para quem vai começar agora, para quem está começando na advocacia, para quem está começando a prospectar e para quem quer realmente, desde o início, já começar a fazer de forma correta, de forma certa. É claro que é natural, gente, que até para quem já tem um tempo de carreira, que esse ponto do relacionamento seja algo delicado, tá? É natural que a gente cometa erros no processo, é natural que aconteçam esses percalços. Mas se você já tiver um pensamento estruturado, já souber o que fazer, com certeza o teu primeiro cliente já vai começar a virar alguém que fala bem de você por aí. Ele já vai começar a ser alguém que vai dar o pontapé inicial para criar uma comunidade. Então, por isso que é importante a gente pensar no relacionamento com o cliente. E o que é mais bacana nisso, né, gente? E agora eu já vou começar a trocar essa ideia com vocês aqui. A advocacia, ela traz uma cultura, infelizmente, tá? Infelizmente, ela traz uma cultura de superioridade com relação ao cliente. Nós, advogados, pensamos que somos entidades superiores, que a gente não deve satisfações para o cliente, que o cliente está perguntando demais, né? E que ele tem que nos respeitar, que ele não pode falar com a gente fora do horário, enfim. Existe aquela cultura ali do advogado que é meio alguém um pouco inatingível dentro do escritório, né? Para o cliente falar com o advogado tem que passar pela secretária, não sei o que, tal. Existe essa cultura. E existe uma reclamação muito forte de todo mundo, até um trauma de quem já teve processo judicial, desse tipo de questão relacionada ao advogado. E não só esse tipo de questão, mas também com relação à falta de feedback, a falta de retorno, né? O cliente pergunta, puxa, doutora, como é que tá meu processo? E eu vou responder, sei lá, só à noite, no dia seguinte, se responder. Ou se não, ele não entende o que a gente fala. Muitos clientes reclamam que não entendem o que o advogado fala, que não sabe o que está acontecendo no processo.
E muitas vezes não sabe, não é por falta de informação, mas é porque a informação não foi passada de uma maneira clara. Então a gente tem problemas aqui estruturais muito fortes, que vêm da nossa cultura da faculdade, que vem da nossa cultura de lidar com o cliente, que é cliente do advogado. Porque antigamente, gente, o mercado ele era muito diferente. Antigamente, os advogados, eles tinham uma procura muito grande, né? E a gente tinha uma oferta muito menor. E as pessoas, quando elas iam procurar um advogado, elas já sabiam algumas coisas. Elas já sabiam que seria alguém muito ali importante, né? Enfim, seria o doutor ali que ia atender ela. E ela já sabia que ela ia pagar caro e já estava preparada para aquilo, sabia que seria mal atendida. Mas como a cultura era diferente, né? Como o mercado era diferente, as pessoas elas se colocavam nessa posição. Só que hoje em dia as coisas mudaram muito. Primeiro que o mercado como um geral, né? De forma geral, não só o mercado da advocacia, mudou de forma drástica. O atendimento ao cliente, né, o contato com o cliente se tornou a coisa mais importante das empresas. Se tornou assim uma bandeira a ser levantada, a ser cuidada. Então as pessoas começaram a entender que elas precisam ser bem tratadas nos estabelecimentos, que elas precisam ter um retorno rápido, porque se ela não for ser atendida bem por você, ela vai procurar outro. E vai ter outra pessoa que vai atender ela e vai atender melhor. E isso começou a virar uma questão a ser pensada também pelos advogados, né? E tem uma galera que está trabalhando muito hoje o relacionamento com o cliente. Gente, eu conheço pessoas que colocam ali profissionais dentro do próprio escritório só focados em relacionamento com o cliente, em dar retorno para o cliente, em atualizar o cliente, em ajudar o cliente a procurar documentação, a levantar a documentação. E isso, inclusive, é uma coisa que a gente faz aqui muito dentro do escritório, tá? A gente auxilia o cliente até a levantar a documentação necessária. E isso começou a ficar muito latente. Então, se o cliente ele manda uma mensagem para você, doutor, e você não responde, ou responde no dia seguinte à noite, não dá um feedback ali rápido para ele, ele vai entender o quê? Puxa, aqui eu não estou sendo bem atendido, eu vou procurar outro que vai me atender melhor. E ele vai encontrar, se ele procurar, ele vai encontrar. Principalmente com o advento dessa advocacia mais digital, que do mesmo jeito que as outras áreas, né, elas começaram a trazer uma resposta, um time de contato com aquele cliente mais rápido, a gente também começou a fazer isso. Então, se vocês estão começando agora, ou se vocês já têm clientes e querem mudar essa visão de mundo, né, querem se ajustar ao que está acontecendo hoje, comecem a trabalhar o relacionamento com o cliente. Comecem a entender que o cliente é o ponto mais importante. Comecem a entender que esse cliente precisa de retorno. Ele está com dúvida, ele quer saber. Outra coisa, não só esse pronto atendimento, esse atendimento rápido, essa disponibilidade, mas você precisa também entender o seguinte: o cliente precisa entender o que você está falando. Então não adianta trazer questões muito burocráticas, muito processuais, muito técnicas, porque se ele não entender o que você está falando, ele acha que não sabe o que está acontecendo no processo dele. Então é importante a gente buscar ser cada vez mais claro, né, com relação àquele cliente. E não só mais claro, gente, mas traduzir mesmo e buscar descobrir se ele realmente entendeu aquilo que você falou, porque é muito importante focar nessa comunicação clara. Isso tudo é uma base para um bom relacionamento com o cliente. Isso é uma base, mas a nossa construção aqui, ela é muito mais profunda, tá? Ela é muito mais profunda, porque esse cliente, se ele é bem atendido do início ao fim e se ele tem pontos altos ali, picos de contato, de excelente relacionamento com você, ele vai se tornar uma mina de ouro. Ele vai se tornar uma mina de ouro. Vai ser muito fácil, muito mais fácil fechar um contrato com esse cliente. Vai ser muito mais fácil fechar um contrato com um valor maior com esse cliente. E vai ser muito mais fácil conquistar novos clientes por intermédio desse cliente. Vocês já foram em algum lugar, em algum estabelecimento que vocês gostaram muito, 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 se sentiram acolhidos, bem atendidos, acharam aquilo ali o máximo, gostaram do conceito, e aí quando vocês saíram de lá,
começaram a falar e contar para todo mundo, puxa, fui num lugar tão legal, o conceito é esse, eu fui atendida assim, assim, assado. Você vira um porta-voz daquela marca, você vira um porta-voz daquela empresa. E é isso que a gente tem que começar a interiorizar na advocacia também. Eu quero que os meus clientes, eles saiam daqui falando para todo mundo do meu escritório, falando bem de mim, falando bem das pessoas que atendem ele, que trabalham aqui comigo, falando que a gente dá retorno rápido, falando, nossa, eu me surpreendi com a doutora, porque eu contratei uma coisa, ela me entregou muito mais do que isso. Ela se preocupou com o meu problema, ela se preocupou com o meu caso. Ela é maravilhosa, ela resolveu o meu problema X, mas ela é tão boa que esse problema seu pode ser que ela resolva também. E aí você vai trazendo essa corrente do bem. Essas pessoas, elas vão lá no Google, elas vão falar bem de você. Elas vão lá no seu Google Meu Negócio. Vocês sabem o que é Google Meu Negócio, gente? Quando a gente pesquisa no Google, aparece ali, vamos botar assim, escritório de advocacia em Vitória. Aí aparece aquele quadradinho com vários escritórios, que já é ali dentro do Google mesmo, aí aparece localização, alguns detalhes, comentários, avaliações. É isso que é o Google Meu Negócio. Oi, Cris! Seja muito bem-vinda aqui à minha live. Você sabe muito bem disso, né? Que atendimento é tudo, é muito importante. E o Google Meu Negócio é uma vitrine para qualquer empresa, né? E pode ser uma vitrine para a gente também, enquanto advogados. Essa busca pelas avaliações 5 estrelas, essa busca pelos comentários positivos, isso faz com que as outras pessoas entrem lá e validem que você é bom mesmo, validem que seu escritório é bacana mesmo. Para quem atende no digital, aquilo ali é fundamental. Só que tudo isso, gente, vem de um bom relacionamento com o cliente, essas avaliações, essas indicações. E como que você faz para criar esse bom relacionamento com o cliente de uma maneira estruturada, de uma maneira estratégica, de uma maneira que, assim, não só você consiga fazer, mas se você contratar alguém amanhã, você consiga também replicar, né? Gente, hoje o povo aqui em volta tá animado. É carro de som passando para tudo quanto é lado. Então, se vocês ouvirem os barulhos estranhos aí, relevem, porque o povo segundou aqui de uma maneira super agitada hoje. Mas vamos seguir aqui no caminho, porque eu quero que vocês entendam esses conceitos, entendam o que eu tô falando aqui e comecem a replicar no dia a dia de vocês mesmos. E, gente, quem quiser mandar dúvida, pode mandar as dúvidas aqui nos comentários. Às vezes eu disparo a falar, porque eu gosto muito desse tema, mas me parem, mandem as dúvidas, pode mandar aqui nos comentários, ou vocês podem mandar também naquela interrogaçãozinha, que eu vou aqui olhando durante a live, vou respondendo, vou conversando com vocês, tá? Qual que é o primeiro ponto para você começar a entender o que é relacionamento com o cliente? Você precisa sair do foco e olhar toda a jornada desse cliente. A gente já falou em várias lives aqui sobre a jornada do cliente, né? Sobre o caminho que o cliente percorre aqui, quando ele conhece você, quando ele cogita fechar com você, aí ele fecha, você presta o serviço, né? Até ele começar a te indicar, com toda uma jornada. Então você tem que dar um passo atrás e entender essa jornada do cliente. Puxa, o meu cliente faz essa jornada aqui, né? Ele passa por esses passos dentro do meu negócio. Então, como que eu faço para que ele tenha uma boa experiência em todos os momentos dessa jornada? O que eu gostaria que acontecesse comigo ali em todos os pontos dessa jornada? O primeiro momento é o momento em que o marketing vai fazer com que ele conheça você. Então, é um primeiro ponto ali de namoro, né? De approach que você vai fazer com aquele cliente. O relacionamento já começa aí. Então, primeiro ponto, se você está fazendo seu marketing no Google, se você tem uma página de conexão ali, explicando o seu serviço, a gente já falou disso em outras lives também. Se você tem uma página de conexão bacana ali, é importante que ela esteja estruturada de uma maneira que aquele cliente perceba o quanto você é a pessoa certa para resolver o problema dele. Essa página tem que ser fácil de navegar. Ele tem que ter facilidade para fazer contato com você, ele tem que estar o teu botãozinho lá do formulário muito na cara dele, para ele já conseguir fazer contato ali em qualquer parte da sua página. Ele tem que entender o que você está falando. A experiência dele já começa ali. Você já começa a se relacionar com essa pessoa ali.
Por mais que ele ainda não seja o seu cliente, ele já começou a ter contato com você. E aí quando ele decide que ele vai clicar lá no teu formulário, que ele vai pedir para que você faça contato, ele tem que ser recepcionado muito bem. Então quem vai recepcionar esse cliente, quem vai fazer a triagem dele, quem vai conversar com ele, esse primeiro atendimento ali, ele também tem que ser muito bem feito. Esse cliente precisa ter uma resposta rápida, ele precisa ser bem atendido, você precisa sanar as dúvidas dele ali naquele momento, precisa entender o caso dele, se for para encaminhar, encaminhe. Então esse primeiro atendimento também é um ponto ali que gente, é um namoro. Ele tá te namorando, ele tá te paquerando. E o seu relacionamento já começa ali, nessa paquera, né? Não é fechou o contrato, esqueceu tudo que vinha por trás, não. É um passo a passo mesmo, é uma jornada. Então todo esse processo, ele tem que estar bonitinho, redondinho, de uma maneira a gerar sensações e experiências boas para esse cliente, né? Tem que ser bacana para ele. Aqui tem que ter energia, essa venda tem que acontecer com energia. E aí ele decidiu que ele vai fechar o contrato com você. O teu operacional, a prestação efetiva do serviço, ela também tem que mostrar e trazer para o cliente essas sensações. Você não pode demorar muito para preparar a inicial dele, se for um caso de inicial ou uma defesa. Você tem que isso tem que entrar no seu fluxo de trabalho para ser feito com a maior brevidade possível, ou marcar uma reunião para conversar de maneira detalhada com ele sobre esse assunto. Depois que você deu entrada, você tem que informar para o cliente, trazer os dados do processo dele, falar quais são os próximos passos e atualizá-lo sempre que ele perguntar. Então toda essa jornada do seu cliente, ela tem que ser construída de forma que ele se sinta acolhido, que ele entenda que a tua prestação de serviço é de excelência e que ele vai ter resposta quando ele precisar, que tem alguém acompanhando o processo dele, que o processo dele não está largado, que o processo dele está sendo impulsionado. Então você tem que fazer um trabalho aqui, tanto de bastidor, né, de realmente fazer o processo dele efetivamente rolar e funcionar enfim, ser executado de uma maneira excepcional, como ele também tem que perceber isso. Ele também tem que ver a sua experiência. Eu já pequei muito aqui no passado por não mostrar para o cliente, não deixar claro para o cliente todo o trabalho que o nosso escritório estava fazendo. Porque ele não sabe. Ele só está vendo que o processo não anda. Ele só vê que o processo não anda. Que para ele não andar é não ter o resultado prático, né? Não resolver o problema da vida dele. Para a gente o processo pode estar andando. Mas para ele, como ainda não resolveu o problema, como não finalizou o processo, ele acha que o processo está parado. Ele acha que o processo não está andando. Vamos de energético aqui, né? Para dar o pique na segunda. E ele acha que o processo está parando. Então, o que eu pecava muito antes? Eu não trazia essas informações, às vezes deixava de passar para ele alguma informação, porque eu achava que, não, eu estou fazendo o meu trabalho, está sendo muito bem feito. Ele vai ver o resultado lá. Só que nesse ato, nesse período que ele não está sabendo o que está acontecendo, ele acha que você não está fazendo nada. E esse é um grande ponto. Então, se o cliente está sempre ali naquela troca bacana com você, por mais que no final, às vezes a gente sabe que pode ser que o resultado não seja o resultado desejado naquele processo, nós dependemos de muitos fatores, ele vai se sentir feliz por ter fechado com você. Ele sabe que você deu o seu melhor, ele sabe que seu escritório trabalhou muito para conseguir conquistar aquilo que não aconteceu por alguma questão alheia, né? Que a gente tem uma insegurança jurídica muito grande hoje em dia, as pessoas sabem disso, elas sabem, elas estão vendo, a informação está aí na palma da mão. Então ele vai entender que não foi a doutora Cássia, que não foi o escritório Valentim Astolfo, porque a gente fez o nosso melhor. E é isso que a gente precisa. E como que você faz isso tudo? Você precisa estruturar os seus processos. Eu sempre falo isso, né? Mas é importante que isso funcione. Então, estrutura o seu processo de vendas. Puxa, o que vai acontecer com o cliente quando ele fizer contato comigo pela minha página de conexão? Qual o passo a passo que nós vamos seguir? Fechou o contrato comigo? Qual o passo a passo que ele vai seguir até, né, eu efetivamente dar entrada na ação? Depois que eu entrei com a ação, qual é o passo a passo? Até eu realmente encerrar esse ciclo com esse cliente, para eu poder abrir outros ciclos. Porque eu não quero que esse cliente se frustre na prestação de serviço. Porque se ele se frustra na prestação de serviço, ele não fecha comigo de novo. Ele não me indica outras pessoas. E é aí que está o ponto. E às vezes nós, advogados, ficamos com um cliente por anos.
anos e anos e anos e anos a fio. Anos. Mas ele fica com você porque ele está se sentindo seguro, ele está tendo retorno toda vez que ele pergunta, ele sabe que você está lutando pelo processo dele. E é isso que vocês têm que passar para os clientes de vocês. Só que vocês só vão conseguir fazer isso com uma estruturação do passo a passo, com a estruturação de processos. Saiam do olho do furacão, olhem como gestores. Eu sei que às vezes você está sozinho, mas se você está sozinho, a tua escassez de tempo ela é maior. Então essa estruturação ela também é muito importante. Por quê? Você vai conseguir se organizar. Vai ficar mais fácil, mais ágil, mais prático. E se você amanhã precisar contratar alguém, você já sabe quais são os problemas, aonde está o problema, e em que buraquinho aqui você vai encaixar essa pessoa. Se você vai contratar um estagiário, se você vai contratar alguém para trabalhar na produção técnica enquanto você faz a prospecção dos clientes. Você sabe onde está o seu gargalo. Puxa, se eu estou agarrando nas iniciais, se eu não estou conseguindo seguir o processo aqui passo a passo, é porque eu preciso de alguém para me ajudar com a produção técnica. E aí você vai entendendo quais são os seus problemas. Mas o primeiro passo para você se relacionar bem com o seu cliente é entender o que precisa ser feito durante todos os passos aqui do dia a dia com ele. Outro ponto muito importante, gente, além da estruturação de processo, porque às vezes a gente pensa o seguinte, que eu vou atender ele muito bem até ele fechar o contrato comigo. Depois, o processo fica aí, voando. E aí o que acontece? O cliente estava super feliz, fechou o contrato com você e ele começa a se frustrar. E aí, ao invés de ter alguém que vai difundir o seu trabalho, que vai falar bem de você, você tem um detrator, que é uma pessoa que vai falar mal de você. Era melhor se ele não tivesse fechado. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Esses detratores, eles são péssimos para a nossa reputação. Eles nos impedem de crescer. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça. Por isso que é importante pensar não só no fechamento do contrato, mas em toda a jornada desse cliente, em tudo que vai acontecer com ele dentro do escritório. Ah, doutora, mas é o meu primeiro cliente, Cássia. Pelo amor de Deus, eu não faço ideia de como que vai acontecer. Faz sim. Conversa com alguém, conversa comigo. Vai lá, assiste as nossas lives. As minhas lives, essa aqui é minha live 33. Essa é a minha live 33. Tem 30 semanas. 33 semanas que a gente está aqui, que eu tô trazendo conteúdo para vocês. Então vocês conseguem voltar lá e entender muito bem qual é a jornada do cliente. A gente consegue trocar uma ideia. E também, gente, dentro do meu curso, o link tá até na bio, tá? Vai lá dar uma olhada. Dentro do meu curso eu ensino passo a passo, tá? A gente ensina passo a passo. Desde a fase de marketing até a fase da parte das vendas, desse contato com o cliente, do processo de vendas, até essa outra parte de estruturação de relacionamento com o cliente, de fazer com que esse cliente indique novos clientes para você, fazer com que ele compre novamente de você. Então a gente trabalha lá dentro do curso todos esses pontos, passo a passo, passo a passo. Depois vai lá dar uma olhada. Mas você consegue fazer sozinho também. Tem muito conteúdo gratuito aqui. É só voltar nas minhas lives que você vai conseguir fazer, tá? E o que é muito importante? A maioria das pessoas, a maioria dos escritórios, a maioria dos advogados não faz o básico bem feito. E é aquela história que a gente conversou lá no início da live, né? Não faz contato com o cliente para atualizar, não responde quando o cliente procura, não impulsiona o processo, não faz o processo andar, não se preocupa, larga o processo lá, vai pegando aquele monte de processo e não consegue administrar. Então, se você for uma pessoa que, mesmo pequenininha, mesmo começando, já está fazendo o básico bem feito, que são esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, você já vai estar anos-luz na frente da maioria, né? Na frente da grande maioria. Não é para fazer um processo extremamente complicado, não, gente. Coisa simples, coisa básica, uma coisa que você consiga fazer. Elimine os excessos. Quanto mais você eliminar os excessos, mais tempo sobrando você vai ter para melhorar as coisas que você está fazendo aí, para fazer as coisas de uma maneira bem feita. Então, elimine os excessos. Hoje a gente vive num mundo em que tudo é demais, né? Informação demais, coisa que você precisa saber demais, rapidez demais. Quando a gente entende
que existe um caminho a seguir, a gente elimina esses excessos. E aí as coisas começam a funcionar melhor. Então parta do básico, faça o básico bem feito, porque a maioria não está fazendo, a maioria não está conseguindo fazer. E aí que está o ponto, você precisa fazer esse básico muito bem feito. Outro ponto importante e que vai fazer muita diferença. Comece a usar ferramentas que vão te ajudar nesse acompanhamento, te ajudar nesse retorno para o cliente, te ajudar em todo esse processo, né? Você pode usar alguns programinhas aí que tem, e aí dependendo do que você precisa, né? Pode ser um programa voltado para advogados, pode ser, dependendo da fase, até um programa, um CRM, que é para acompanhar os seus clientes ali na parte das vendas. Então existem programas, existem ferramentas que você pode usar para facilitar a sua vida. E para quem está começando, gente, isso pode ser feito em planilha. Não tem problema. Lá no curso a gente oferta a gente entrega algumas planilhas, né? De forma gratuita, a gente entrega uma planilha de CRM para vocês acompanharem os clientes que estão aí dentro, entrando aí em contato com vocês, né? Acompanhar todo esse processo de vendas. A gente tem todo um passo a passo ali dentro da própria planilha. E você pode fazer esse acompanhamento por intermédio da planilha, porque a planilha, ela vai te lembrar, ou o sistema, ele vai te lembrar que você precisa dar retorno para aquele cliente, que você precisa cobrar uma documentação dele, que você precisa fazer o processo andar, né? Que você precisa fazer, impulsionar determinado processo. Então faça um acompanhamento das suas vendas e dos seus processos por intermédio de algumas ferramentas. Isso vai facilitar muito na hora de dar o retorno, de dar o feedback para o cliente e de fazer com que o relacionamento se torne melhor, tá? Outro ponto importante é saber a hora e o momento, já que você está fazendo o básico muito bem feito, né? Já que você está acompanhando o teu cliente, está dando retorno, está dando feedback, o cliente já está curtindo ali, você vai agora ter que começar a avaliar, a pedir avaliações desses clientes, justamente para que você comece a deixar o seu Google Meu Negócio mais gordinho, mais bonitinho, com pessoas te validando, né? Só que você tem que saber a hora de pedir essas avaliações. Você não vai pedir essa avaliação a qualquer momento. Grandes momentos para pedir avaliações, gente, são momentos em que você está dando boas notícias para aquele cliente. Está falando coisas interessantes para ele. Puxa, consegui dar entrada na sua inicial em tempo recorde. Ó, a gente demorou um dia só para fazer e já deu entrada, tá em tal lugar, assim, assado. Aí você vai lá e pede uma avaliação depois que você fala essa informação. Ou você ganhou ali na sentença, a sentença foi muito boa, aquele processo foi excelente e tal. Você deu uma notícia boa para o cliente, ele vai receber um valor legal. Pede para ele fazer uma avaliação. Se você não pedir, as coisas não vão acontecer. Então peçam, não tenham vergonha de pedir para que aquele cliente te avalie. E se você quiser, você já pode mandar o linkzinho lá no Google Meu Negócio. Ou você pode fazer realmente uma pesquisa de satisfação para que aquele cliente responda ali diretamente dentro do seu negócio. Dá para fazer pelo Google Forms. Para quem usa aí o Google, o Gmail, tem lá o Google Forms. Dá para criar várias pesquisas de satisfação dentro do Google Forms. Para quem não conhece, vai lá dar uma fuçadinha. E você vai aplicar essas pesquisas, vai pedir essas avaliações em momentos cruciais, em momentos chave. Mas isso tem que estar dentro do seu processo, senão você vai esquecer. É importante que você esteja atento a isso. É importante que você tenha muita atenção. E saiba que existem dois momentos desse cliente. Existe um momento em que ele está comprando de você, que você precisa tratá-lo muito bem. Mas ele ainda não te conhecia, ele não tinha um relacionamento, é um cliente mais frio, né? O trabalho aqui é mais pesado. E existe um momento em que ele já comprou de você, só que ele não morre aqui, porque ele pode comprar de novo e ele pode indicar outras pessoas. Então a gente tem que entender que esse segundo momento ele é fundamental para o relacionamento com o cliente. Vocês precisam trabalhar isso também e precisam pedir a opinião dos clientes de vocês. Troquem com eles. Se ele te trouxer uma opinião ruim, entenda. Puxa, o que será que eu não falei para ele? Será que eu não alinhei as expectativas? O que está faltando aqui na minha relação com esse cliente? Eu sempre que eu recebo algum puxão de orelha de um cliente,
uma observação, algum tipo de ponto negativo, eu tento entender o porquê que aquele cliente está falando aquilo. Em que momento do meu atendimento eu não fui bacana, justamente para melhorar, sabe? Despessoalizem. Eu falo muito isso aqui e às vezes vocês não me ouvem e aí ficam frustrados, nervosos, estressados, com medo de rejeição. Despersonalizem a coisa. O cliente não está falando mal da Cássia, ele não está se sentindo acolhido, ele não sentiu que nós prestamos um bom serviço e tá tudo bem. Tá tudo ok, a gente só precisa entender o que aconteceu para melhorar e não fazer mais. Ou ajustar uma coisa que precisa ser ajustada, olhar o que tem por trás da cortina. Porque às vezes você acha que prestou um serviço excelente, mas o cliente não está achando. O que tem por trás dessa cortina? O que está acontecendo lá atrás? Será que você não alinhou as expectativas no primeiro atendimento? Será que ele está achando que o processo dele vai demorar uma semana e na sua cabeça vai demorar um ano e um ano é top, um ano é um tempo muito bom? Olha só a disparidade. E que dia que esse cliente vai achar que você fez um bom trabalho? Se ele está achando que o processo vai demorar uma semana, que amanhã ele já vai receber. E você tem plena convicção que esse processo vai demorar um ano e meio. Então o problema está onde? Por trás da cortina. Você não alinhou a expectativa com aquele cliente. Tá vendo? Tem alguma falha. Ou você acha que deixou claro, mas não deixou algum ponto. E aí esse cliente está ali sem entender, meio perdido, achando que é A e é B. Mas a culpa é de quem? É sua, que não esclareceu devidamente, que não se certificou que ele havia entendido o que você passou. Então é muito importante, além de tudo isso, de ter um processo estruturado, de olhar para esse cliente, fazer o básico, pedir as pesquisas de satisfação, as avaliações positivas, também olhar para dentro e entender o que está rolando quando um cliente te chama uma atenção, ou quando o cliente reclama de alguma coisa, ou quando o cliente te dá um feedback negativo. Aprendam a reconhecer os erros. Ninguém é perfeito, gente. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai ter algum problema. Mas é importante que você consiga entender onde está errando. Consiga refletir. E você só vai conseguir ter clareza se você tiver o seu processo estruturado. Se não, escute. Com o seu processinho estruturado, você sabe exatamente onde está o problema. Você consegue voltar, sabe? Puxa, lá na primeira reunião eu não estou alinhando com esse cliente. A gente teve uma fase que estava com muito problema aqui, assim, a gente fechava o contrato, aí quando o cliente ia para o técnico, ele ia assim, meio confuso, a gente estava tendo um tanto de problema nessa transição do comercial para o técnico, num determinado tipo de serviço. Aí o que eu fiz? Eu identifiquei que a gente precisava melhorar o entendimento, a consciência do cliente no momento da compra. Então ele tinha que, a pessoa que está fazendo comercial tinha que explicar melhor qual era o procedimento, o que ele ia pagar, tinha que ficar mais claro, estava confuso, e aí, ou estava obscuro. E aí quando ele chegava para o técnico ele se frustrava, porque a gente trazia o procedimento ali, coisas que ele tinha que fazer, que ele não estava preparado, ele achava que era assim, papum, resolvi agora, pronto. Alinhamos os discursos. E aí hoje não tenho mais esse problema. Nenhum cliente volta falando que não sabe isso, sabe aquilo. Tá tudo muito desenhado. A gente desenhou bonitinho ali para aquele cliente. Alinhou, sabe? Ele fica consciente. Então ele sai do meu comercial e entra no meu técnico já com tudo alinhado. Ele sabe o tempo que vai demorar, ele sabe o que precisa fazer, ele sabe o que ele vai ter que pagar, ele sabe todos os passos do que vai acontecer. Então, quando esse discurso se alinha, eu não tenho mais quebra de expectativa do cliente. Tá todo mundo alinhadinho. E aí, o que acontece? O cliente fica feliz, porque ele já sabe o que vai acontecer, ele tem retorno, ele tem feedback, a coisa anda rápido, funciona. E ele sabe que depende dele também, que eu preciso que ele cumpra algumas coisas. Não vai jogar no meu colo, porque ele já sabe qual é o passo a passo. E aí, todo mundo fica feliz no final. Mas eu precisei entender o quê? Puxa, eu tô tendo reclamação, eu tô tendo problema. O que tá acontecendo? Vamos voltar lá.
vamos lá pro básico, né? Vamos voltar para entender o que está acontecendo dentro do meu comercial, quais são as informações que os clientes estão recebendo lá. E aí eu percebi que tinha um problema, que era um problema focado em mim, voltado para mim, né? E aí, gente, é muito importante a gente pensar nisso também. Quais são os nossos erros? Que quando você reconhece o erro, você evolui, você melhora e o teu relacionamento com o cliente se aprofunda. Principalmente nos dias de hoje, né? Em que a gente está atuando muito no digital, os clientes estão muito distantes fisicamente, então é mais difícil criar essas conexões. E aí a gente vai criando essas conexões de uma maneira muito natural, muito interessante. O cliente ele começa a confiar realmente em você mesmo estando longe. Então façam isso passa profissionalismo. E tem mais alguns detalhes que eu queria que vocês percebessem, que é o seguinte, eu estava vendo uns stories de um influenciador aí, ele é muito engraçado, ele é bem focado em humor, mas ele fala sobre vendas. E ele estava querendo chegar a 1 milhão de seguidores, 1 milhão de seguidores, 1 milhão de seguidores. E assim, ele começou a pedir ajuda dos seguidores dele para divulgar o Instagram dele, para conquistar esse 1 milhão de seguidores. Ele fez de uma maneira tão gostosa, tão legal, tão bacana, que todo mundo realmente... E ele tem uma relação tão boa com o público dele, que todo mundo realmente comprou aquela ideia e começou a torcer, a pedir as pessoas para seguir, sabe? Criaram uma corrente. E o que aconteceu? Ele chegou a 1 milhão de seguidores. Por quê? Ele criou uma comunidade. Ele criou um conjunto de fãs ali. E tudo que ele pedir para essa galera, eles vão fazer com gosto. E aí o cara não investiu R$1 para divulgar ali o Instagram dele. Ele usou o quê? O público que ele já tinha para conquistar um público maior ainda. E de pessoas indicadas, pessoas quentes que vão gostar dele, porque se eu peço alguém, chego e falo, fulano, segue esse ciclano aqui, ele é muito top, não sei o que, eu tô fazendo já a fita dele. Então essa pessoa já vai entrar lá pensando nele de uma maneira positiva, já vai entrar pra comunidade. Olha que coisa incrível. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos clientes. A gente tem que criar uma comunidade. Pessoas que amam o nosso trabalho, que amam a gente, que torcem pela gente, que se conectam com a gente. Porque aí elas vão fazer a mesma coisa, elas vão trabalhar outras pessoas para virem aqui comprar da gente também. E essas outras pessoas têm que ter a mesma experiência ou uma experiência muito melhor, para que elas continuem fazendo isso também. Pensem nisso, gente. Vão dormir hoje com esse barulho. Segunda-feira, dorme com esse barulho. Se relacione com seus clientes. As pessoas estão cansadas de conversar com o robô. As pessoas estão cansadas de responder a bot. Esses robozinhos, essas ligações chatas de internet. Elas querem lidar com gente. Se relacionem. Se você tem um cliente, puxa, olha que oportunidade que você tem de se relacionar profundamente com ele. Ele pode trazer mais 2, mais 3, mais 4. Então comecem a se relacionar com as pessoas. Isso vai fazer muita diferença e isso vai fazer com que você crie uma legião de fãs. Então só pra gente recapitular aqui, gente, antes de recapitular, né? Nós estamos aqui toda segunda-feira com a nossa live de segunda, conteúdo gratuito, conteúdo muito bacana, um conteúdo que eu gosto que vocês entendam e apliquem aí na prática. Então a gente faz uma live bem curtinha que dura entre 30 a 40 minutos justamente para que isso aconteça, para que essa aplicação seja bem focada, né? E você consiga já ter os seus primeiros resultados sem muita firula. E aqui a gente está falando muito hoje de relacionamento com o cliente. E para que você coloque em prática tudo que eu estou dizendo, primeira coisa, pense em criar processos dentro do seu dia a dia aí. Processo de vendas, processo ali da parte operacional. Saia um pouquinho do olho do furacão, olhe de fora e crie esses processos. Pense em como fazer o básico bem feito. Informar, dar feedback, responder o cliente quando ele manda mensagem, sabe? Atender ele de uma maneira muito cordial, sempre muito bem, respondendo de maneira clara, sem juridiquês.
Isso tudo vai fazer com que você crie um relacionamento muito forte com essas pessoas, porque a maioria não faz o básico. Então faça o básico bem feito e comece a interiorizar que você precisa criar uma comunidade de clientes que amam o seu trabalho, que amam o seu escritório. E nós temos essa oportunidade, porque nós lidamos com problemas. Quando você lida com um problema e você sabe lidar com a dor daquela pessoa, ela desenvolve uma dívida de gratidão. E existe uma coisa muito forte que é a reciprocidade. Ela vai ter aquele sentimento de reciprocidade com você. Então isso aí abre portas para que justamente você consiga aprofundar o relacionamento e fazer com que essas pessoas entrem na sua comunidade. Sejam pessoas que vão vender o seu trabalho por aí sem que você peça, sem que você pague R$1 para elas por isso. Então fiquem muito atentos a isso, gente. Nas próximas semanas eu vou voltar aqui, né, na segunda-feira que vem com a nossa live de segunda. Eu tenho um tema muito legal para semana que vem, mas eu não vou falar agora. Eu gosto de falar os temas sempre assim bem pertinho, para ficar fresco na memória de vocês. Participem dessas lives. Para quem não assistiu as outras, ficaram todas gravadas. Tem muito conteúdo rico. E para quem ainda não conhece o meu curso Vender Direito, vai lá, o link está na bio, clica lá. Tem tudo isso e mais um pouco. A gente ensina realmente como você, sozinho, sem precisar investir para pagar ninguém, vai conseguir aí prospectar de uma maneira muito mais rápida, mais simples, no digital, os seus primeiros clientes e com o tempo aí vá aumentando e criando escala. A gente ensina a prospectar desde o primeiro cliente até como criar escala, como trabalhar com volume. Então vai lá, dá uma olhada, clica lá no link, tá tudo explicadinho lá. E amei ter vocês aqui comigo hoje, fico muito feliz de ver as carinhas de vocês aqui e encontro vocês na semana que vem na nossa próxima live de segunda. Não percam porque o tema é bom, tá joia? Um beijo no coração e até semana que vem.